Oi pessoal, eu sou Rosane Jerônimo, eu sou pedagoga da Centro de Ensino Superior, neuropsicopedagoga, psicopedagoga, psicanalista, psicomotricista, estudante de psicologia e vim aqui para falar para você um pouquinho sobre a intervenção. Então, nós especialistas aprendemos momentos interventivos que são jogos, ludicidade, trabalhar as habilidades, o desenvolvimento psicomotor dessa criança, auxiliar nessa aprendizagem que houve dificuldade, onde está defasado. Então, existem aspectos que na avaliação você capta, essas dificuldades. Então, eu indiquei para vocês alguns livros, que são bons. A criança que tem problema na alfabetização, que ela está nesse período de segundo para terceiro ano, onde ela tem que finalizar a alfabetização, desculpa, é necessário que ela saiba todo o passo a passo, para estar conduzindo de maneira eficaz tudo que ela aprendeu, porque às vezes está tudo dentro da cabeça da criança, mas ela não sabe organizar. Então, o que o professor de intervenção vai fazer? Ele vai dar pautas, ele vai pautar todos os aspectos em que essa criança precisa organizar seu pensamento. Então, assim, um realismo nominal, uma literação, uma rima, até a produção das sínteses todas, Então, é complicado para a criança ficar aprendendo. Ela chega na escola, já colocam ela para escrever com um lápis fino. Então, eu falo muito sobre isso, sabe? Não tem aquele trabalho, não tem aquele conceito em dar à criança. Vai logo mandando ela pintar, vai logo mandando ela cobrir pontinhos, mas sem dar os fundamentos. Porque a criança precisa se desenvolver. Não, mas ela precisa saber o desenvolvimento dela global primeiro, ela precisa se localizar, ela precisa conhecer a sua lateralidade, ela precisa se conhecer, ela precisa saber dos seus aspectos, do seu corpo, da sua linhagem toda para prosseguir. Então, todos esses passos são dados na educação infantil. Só que o que a gente vê atualmente é a educação infantil alfabetizando. Então, assim, é uma pressa para alfabetizar a criança, só que não tem os fundamentos. Então, nós temos que entrar lá no segundo, terceiro ano e ver crianças com esses problemas que foram gerados, por não ter sido orientado, não ter criado os fundamentos nessa criança. Então, a gente entra em momentos interventivos que é justamente para ver essa situação que acontece no presente, aonde nós vamos observar essa criança num período, se for da escola, a escola já observou e vai fazer a queixa. Então, eu tenho aqui esse livro aqui de intervenção, ele é muito bom mesmo, Então, esse processo todo que a gente tem de intervenção, a gente tem que realmente intervir para a criança, para ajudar ela, Que é essencial a gente fazer esse rastreamento dessas dificuldades, pegar ele e desenvolver em cima disso, Então, a gente planeja, a sessão interventiva, tem que fazer um planejamento. Eu até tenho um planejamento, uma base, onde a gente vai selecionar material que vai realmente ter a missão de facilitar, de estar assim, dando possibilidade para o crescimento dessa autonomia que essa criança necessita, Uma vivência para ele, porque tudo que ele aprendeu está dentro da cabeça dele. Ele teve várias leituras, através de imagem, através de palavras, conhecimento. Então, assim, é essencial que a gente tenha um material de apoio que vá realmente fazer essa verificação, Então, a gente tem que utilizar essa metodologia, porque é fundamental para a criança estar ali fazendo uma interação, onde realmente ela vai ter o resultado sobre o desenvolvimento dela na parte cognitiva e bombar essas competências nas habilidades dela. Então, assim, a Sarah Pan, ela tem uma visão boa sobre esses aspectos, E ela tem um livro dela também, que são aspectos necessários para isso, não só para o psicopedagogo, para o especialista educacional, porque essa visão ela não é restrita.
ela abrange o pedagogo e todas as linhas que estão direcionadas para a educação. Então você pode fazer, você sendo pedagogo, você pode fazer uma intervenção, né? Você vai fazer a sua intervenção pedagógica, você vai fazer a intervenção psicopedagógica, neuropsicopedagógica, enfim. O fono vai estar ajudando da maneira, os exercícios, né, labiais na compreensão toda. E assim, cada um profissional vai utilizar a metodologia realmente para ajudar. Então eu também tenho essa dica aqui, que eu já passei várias também de livros, né? E você encontra bases para estar vendo, analisando os aspectos realmente. Será? Porque as pessoas às vezes caracterizam o TDAH. Tá, TDAH por quê? Às vezes não é o TDAH, às vezes são outras pequenas coisinhas que vão influenciar e vão dar, assim, dando sinais de TDAH, mas não chega a ser um TDAH. Tipo, eu tenho um caso de 4 anos que eu peguei há algum tempo, e eu tô com ele já há 2 anos. E ele veio pra mim com 4 anos com TOD. Eu tô há 2 anos com ele e não vi nenhum sinal de TOD. O que eu acho que aconteceu, né? Eu fiz avaliação com ele, eu fiz o processo todo, tudo isso, ele não, nada. E assim, o que eu acho é que quando ele tinha 2, 3 aninhos, a mãe não conseguiu controlar aquele período, né, da birra. Aquele período da birra. Então, para ela, por ser o primeiro filho, foi muito difícil. Então, ela fez essas queixas para o médico. E o médico indicou ele, né? Aí indicou ele um medicamento. Ele tomou medicamento. E aí ela não procurou mais nenhum tipo de auxílio. E a criança não tem muito dicção, né? A fala dele é um pouco atrasada. Mas é falta de estímulo também, que eu vejo muito isso. Já estou com ele há 2 anos. E aí ela procurou a fono. E a fono foi fazendo um trabalho com ele, né? E auxiliou ele. Enfim, só que eu não vejo sinal nenhum de TOD. O que eu vejo foi uma birra de 2 anos para 3 anos, que a mãe não soube conduzir e pediu ajuda a um pediatra. O pediatra foi e caracterizou ele sem fazer nenhum tipo de exame. Ele não fez nenhum tipo de exame, passou a medicação para ele e a mãe seguiu. Então, assim, é complicado esses aspectos que são destacados, né? Então a gente tem que ter um olhar minucioso sobre isso. Então a gente foca na intervenção para ver esses pontos de emergências que são tem que ser aferidos, né? E esse processo todo deve ser restaurado por um autoconhecimento. A criança tem que realmente buscar nela, né, esse poder que ela tem, porque está tudo encaixado nela, está tudo guardadinho na cachola dela, é só ela organizar. E ela não sabe organizar porque ela não recebeu essas informações de organização. Então é essencial que você planeje essas suas sessões de intervenção, aonde você possa estar realmente escolhendo os materiais que vão auxiliar essa criança, né? E você vai ter todo um trabalho de resgatar nela todo o aprendizagem que ela está presa dentro dela, que ela aprendeu dentro dela, né? Então, essa modalidade que você vai organizar para ela de estudo será de acordo com a graduação da dificuldade que ela tem, né? E você vai fazer uma avaliação para você ver como é que vai ser, né, assimilado tudo que você planejou, né? A situação que você criou para ele estar desenvolvendo, para ele estar operando tudo, né? Você vai ter que ver você vai ter que fazer uma autoavaliação e uma avaliação de tudo que foi proposto, né? Geralmente a gente faz 5 sessões, 6, 7, 8, depende muito da criança, depende muito do grau do aprendizado da criança, né? É possível que a gente trabalhe a criança 3, 4 sessões e ela já obtenha um sucesso, né? Então, assim, tudo vai de acordo com a característica do seu aprendente, né, do seu paciente na clínica, de acordo com o que você quer resgatar nele, né? E também você vai ver a memória dele, né? O que realmente vai despertar nessa memória para trazer à tona
tudo que está ali guardadinho, né? Então, eu indiquei também, em umas outras aulas aí, o livro da Roberta Claro, tá? 1 e 2. 1 e 2. Que é justamente resgatar o passo a passo da aquisição da leitura, tá? Então é importantíssimo mesmo que a criança atinja esse nível onde ela vai estar preparada, porque se você passar essas informações para a criança, quando ela passar na educação infantil, a criança já quer, ela mesmo busca essa aprendizagem, tá? Eu tiro a experiência que eu estou fazendo com a minha netinha, que ela agora, em março, ela fez 3 anos. Ela vê os livros, ela vê a caneta, ela fala, eu quero escrever, eu quero lê pra mim, lê. Aí ela pega os livrinhos, aqueles que tem só a figurinha para ler, eu vou ler, era uma vez. Então ela faz essa imitação toda. Por isso que na parte da gente trabalhar a psicomotricidade da criança, esse baralhinho aqui, a gente trabalhar a psicomotricidade da criança, desenvolver essas habilidades cognitivas dela, todas na educação infantil, é muito importante. Nós temos que dar uma gama, eles são a cacholinha deles está vazia. Então eles querem guardar, eles querem aprender e querem imitar. Então, após um tempo, eles começam na imitação. Com 3 anos, eles querem imitar. Então, a minha neta vê eu escrevendo. Eu gosto muito de escrever. Meus filhos brigam comigo que eu rabisco o livro. E que eu, já falei para vocês, né? Que eu rabisco o livro, que eu pinto, que eu escrevo no livro. E meus filhos até reclamam comigo. Mãe, você escreve na capa do livro, mas eu escrevo. Então, a minha neta viu isso. E ela quer, eu quero escrever. Eu falei, não, isso aqui é meu nome. Ela, eu quero escrever meu nome. Eu falei, você não sabe. Aí ela, eu quero escrever. Eu falei, vou te ensinar a letra. Pronto. Aí eu ensinei a letra, ela fica agora fazendo a letrinha dela nos livros. Né? Ela pega os livrinhos dela, esse é meu, vou escrever meu nome. Vou escrever minha letra. E agora, conforme ela vê a mãe dela lendo, ela vê a avó, ela vê o Steve, vê todo mundo lendo. E ela fala, eu quero ler. Eu quero ler, que é isso? O que é isso? Então ela está buscando, ela quer escrever. Aí no ano passado ela falava que não queria estudar. A gente ficava falando assim, Thalita vai para a escola e tal. Ela não quer ir para a escola, não quer estudar, não quer ficar aqui. Aí agora ela já está falando, eu quero ir para a escola, quer estudar. Aí ela pega a bolsa e fala assim, vou para onde? Vou para a escola. Então assim, a criança fica querendo, ela quer descobrir, mas é mais descobertas. Então a criança, ela quer descobrir, você tem que informar. Então uma mãe em casa com a criança que não dá estímulo para a criança, não ensina a falar, não oferece a ela pontos, aspectos, instrumentos que favoreçam esse desenvolvimento, essa criança vai ficar parada, vai ficar cheia de informação dentro da cabeça dela e não vai ter como ela transpor isso. Nós temos um caso na escola em que a criança tem mutismo seletivo. Né? Nós temos na escola uma criança que ela fala, ai meu Deus, para fazer xixi, ela faz xi. Então na escola, ele vendo a professora falar com as crianças, ele vendo ela com essa dicção de que você quer ir ao banheiro, ele passou a falar, mas ele vai para o final de semana, ou ele vai para o feriado em casa, ele volta falando agui e xi. Ele não fala a palavra toda. Naturalmente, é a mãe, o pai, a avó, a tia, quem seja em casa, que está estimulando ele a falar assim, você quer agui? Quer agui? Não, você quer água. Você tem que falar para a criança a palavra correta. Quando eu ficava muito brava, quando eu chegava as crianças no primeiro ano e vinha com aquele negócio, o assento da vovó é o grampinho e do vovô é o chapéuzinho, porque a professora da educação infantil colocou isso na cabeça deles. A professora da educação infantil colocava várias coisinhas para facilitar, né, a compreensão, só que ela não tirava isso. Então as crianças vinham assim com uma coisa e não era difícil de tirar. Demora-se muito para tirar, porque quando insere na educação infantil, a criança aprende, ela quer botar em prática, então ela vai botando em prática aquilo. Então se ela aprender a falar errado, ela vai falar errado. Se os pais não corrigirem, ela não vai. O pai e a mãe acham bonitinho ele falar, mas tem que corrigir. E muito tempo atrás, as fonos achavam um absurdo uma criança de 4, 5 anos fazer terapia, se não tivesse nenhum problema neurológico, né? Porque elas achavam que após 5 anos, nem era lei também, né?
Após 5 anos é que deveriam ser detectados os problemas, mas não é assim, gente. Agora isso mudou. A criança com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, já tem que ser detectada com atraso. Ela não fala, ela não recebe estímulo, ela não tem estímulo, ela não tem posição, ela não tem troca de afinidade, de afetividade. Várias coisas que ela não tem, já tem que começar a fazer terapia com essa criança. Então, assim, a sua intervenção, ela deve ser bem elaborada, bem focada justamente nisso. Se você já recebeu um aluno que tenha uma causa que já tenha um diagnóstico, você pode entrar com a intervenção em cima disso também e também analisar outros aspectos que levam a isso. Igual assim, eu recebi o meu com TOD. Então, eu fui fazendo com ele, né, tal, e notei que ele não tem TOD. Então, o que eu fiz? Ele tem problema na fala e atraso de aprendizagem, né, na leitura, na compreensão leitora. O que eu faço? Eu desenvolvo essa parte nele, né? E aí agora, no final do ano passado, ele já estava lendo já. Ele já começou a ler várias palavrinhas, aí ele levou todo contente o livro de leitura dele para mim. E aí a professora também ajudou ele também, a mãe. Aí eu chamei a mãe no consultório, falei para a mãe, como é que você ensina ele? Porque ele não está aprendendo. Mãe, como é que você... Aí eu peguei essa mãe, ensinei a ela como é que ela deveria fazer, porque ela também fazia errado, tá? Ela oferecia a palavra já antes dele descobrir. E ela falava para mim assim, eu não gosto de TV com figura não, porque ele adivinha o que é. Aí eu... Aí mãe, a figura é importante para ele estar nomeando essa figura e estar armazenando. Então, enfim, ela aprendeu um bocado, porque é difícil. Às vezes a gente também pega mães muito complicadas de serem conduzidas, né? Mas, enfim, você tem que fazer isso e é essencial o seu planejamento, tá? Porque todo esse problema, né, pode estar surgindo mediante aspectos, a falta de treinamento. Então, tudo isso você vai analisar. Por exemplo, a gente vai fazer na escola uma reunião com os professores para ver, né? É o que eu estou fazendo agora, que eu trabalho na instituição. Então, eu estou indo no primeiro bimestre todo. Eu fiz anamnese, eu fui para a sala de aula, verificar os aspectos, junto com os professores, anotando. Eles fizeram sondagem, eles trabalharam o conteúdo deles, eles aplicaram a avaliação, aplicaram o teste, avaliação, trabalho, né, tudo. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um rastreamento sobre essas crianças, né, um diário escolar, né, cola na agenda esse diário, para ver todo esse perfil desse aluno quando ele chega na escola até a hora que ele sai. Então, durante a semana, tem a folha que eu dou para elas, né? E elas vão botando essas características apresentadas pelo aluno. Se ele buscou ajuda, se ele não buscou, se ele ficou calado, se ele não ficou, se ele participa, se ele se esquiva, né, das perguntas. Então, todo o procedimento, desde a hora que ele chega até a hora que ele vai embora durante a semana. E esses aspectos vão ser levados para a reunião. Elas também elas anotaram todos os problemas que foram aparecendo e eu distribuí para elas atividades interventivas aonde elas vão estar aplicando junto com o conteúdo escolar, tá? Para que esse aluno tenha um melhor desempenho. Elas também estão fazendo para mim medidas, né? Onde no conselho de classe elas estão anotando, aqui, relacionada a pontos fortes e fracos, né? As necessidades da turma toda, estratégias que podem ser sugeridas, estratégias que a professora está utilizando e na reunião nós vamos sugerir. E ela, né, faz aquela chamadinha com o nome e aí ela coloca, né, se esse aluno teve pontos positivos, pontos negativos, se fez tarefa, se deixou de fazer, se ele deixa sempre incompleto, se é frequente ele fazer isso em todas as atividades ou só em algumas, se ele possui dificuldade de aprendizagem em várias matérias ou em algumas, ela vai citar, se ele tem problema na disciplina, né, no comportamento, na interação social dele toda ali na sala de aula, tá?
e se ele essa interação social com os colegas e professores, tá? Então, assim, as ações que a professora tem feito mediante a esses problemas que ela está detectando, ela tem uma ata onde ela discrimina ali, né, esses alunos durante a aula, quando termina a aula, ela anota lá tudo o que aconteceu, e a gente também faz um apanhado de matéria, tá? De conteúdo. Como que esse aluno se destacou, se foi bem, se não foi, né? Em relação à turma e a ele. Quando existe ele, o aluno, né? Aqui é mais geral da turma, ela dá o destaque para quem está com mais problemas, né? Mas em relação a isso, o que a gente faz? A gente que faz as intervenções, a gente coloca para elas disponíveis materiais, né, de uso. Eu gosto muito de indicar o Daci Maia, eu gosto de indicar algumas atividades cognitivas de material adaptado e de outros também que eu sigo. Porque essas intervenções, elas são ótimas. Também tem o Fono Fácil, que tem material para treinamento cognitivo. Isso tudo elas oferecem, levam, plastificam exercícios e mandam para casa, para ser feito em casa. Então, esse aluno recebe uma adaptação no conteúdo, para que ele venha assimilar esses aspectos que estão falhos, né? E a gente propõe uma atividade de maneira coletiva para que o aluno, às vezes, não sinta muito, né? Ele vê que consegue junto com a turma. E as atividades individuais a gente manda geralmente para aquele que está assim, com muito problema mesmo. Então a gente chama o pai, agora vamos fazer a reunião de pais, vamos estar na reunião colocando esses pontos, né? E vamos estar chamando esses pais separadamente para estar orientando o que eles podem fazer para auxiliar nessa fase da criança que vai entrar nessa intervenção. Por quê? Nós tivemos casos de que acompanhamos crianças do segundo, terceiro bimestre. No quarto bimestre ela não precisou de acompanhamento, ela conseguiu prosseguir com o que ela estava captando. Então é importante esse auxílio todo, né, para que a criança venha adquirir essa aprendizagem que está falha, tá? Então a gente pode estar estudando, né, distúrbios, as DIS e os problemas auditivos, gente. Os problemas auditivos são tão pouco vistos e são tão importantes de ser analisados. Eu utilizo muito aquele sussurrofone, aonde a criança tem que me corresponder com algumas atividades que ela não está ouvindo, né? Agora com a máscara é bom que a gente usa máscara e a criança detecta se está ouvindo ou não, né? A gente detecta na criança, quer dizer, se ela está ouvindo ou não. Então, assim, eu gostei muito, porque eu até utilizo uma boquinha assim na frente, né? Minha boquinha não está aqui não, está em algum lugar. Que é para estar auxiliando, né? E a gente também tem material para uso escolar, que é o Piafex, o Prolec. Aí a escola tem que arcar com esse material, né, gente? Porque é caro a beça, né? A gente que compra depois, né? E a gente também tem, olha aqui, esses aqui que são o protocolo de avaliação das habilidades cognitivo-linguísticas, onde vai ajudar a dislexia e os problemas de alfabetização. Então aí tem um roxinho que não tá aqui, e tem o verde também, que tá no consultório. Esse aqui eu trouxe para casa para dar uma estudada. E aí você entra na BookToy, né? Você compra o livro, aí você entra na BookToy, eles te dão o link para você pegar, tá? A folha de avaliação. Ou ele vem aqui dentro com o código, onde você vai utilizar lá com o seu e-mail que você comprou, né? Ele vem aqui, ó, dentro. Ele te dá o código de acesso para você. E aí você tem, dentro do livro você tem, olha, dentro do livro você tem. Só que aí, você comprando o material, você tem o PDF, autorização. Só é chato que eles mandam, né? Você ficar botando código toda hora e tal, assim. Mas aí você tira sua xerox e depois você vai utilizando. Então, assim, é muito bom, tá? Esse protocolo. Eu indico para vocês ele.
ele vem com as análises, as idades, tá? Todos os aspectos. Aí você tem o roxinho, que é também o mesmo nome, protocolo. Aí é por série. Esse aqui, o outro é segundo ano, eles são direcionados, né? E eu não usei esse aqui ainda não, tá, gente? Eu tô para usar. Eu usei o IPPL, que é para dislexia. Esse aqui é novo, eu comprei há pouco tempo e eu não usei ainda não. Eu tava usando o roxinho. O roxinho não tem esse apoio em PDF, né? A gente tem que pegar ele, porque ele teve um problema lá, alguma editora publicou ele separado, sei lá, teve alguma coisa. Tem umas coisas assim de casais, né? Porque ele é da Simone Aparecida Capellini, e a família Capellini tem uma gama de orientações, né? Para nossas aplicações. Então, gente, é muito bacana, tá? O verdinho ele é adicionado muito para a parte de fono, mas a gente também pode estar utilizando os exercícios dele. Eu comprei há pouco tempo e ainda não tive tempo de estudar ele não, tá? Mas assim, ele é muito bom, tá? Eu indico ele para vocês, mesmo sem usar, porque todo treinamento para nomeação é necessário que a criança venha, né, adquirir. Então esse aqui para primeiro ano, ele é fabuloso, tá? Então, deixa eu ir ali, que já está na hora. E você também pode estar estudando esse aqui, tá? As funções executivas da avaliação da linguagem. Aqui a gente também tem uma avaliação para a educação infantil, né? Para a gente estar vendo esses aspectos das crianças, né? E é isso aí, gente. Então, vamos planejar, vamos ver isso aí tudo. E se você precisar de auxílio, de ajuda, toma aí. Só marcar uma supervisão. Se você está fazendo esse curso de recursos interventivos que eu tenho também, tiver dúvidas também pode me chamar. Se quiser um curso de abordagens em neuropsicopedagogia, os primeiros passos, lá na plataforma do Hotmart tem. Vai lá no meu canal do YouTube, curte, compartilha, deixa seu like, se inscreve, tá? Que eu faço vídeos e coloco lá e você pode acessar quando você quiser. Vai no meu canal do Instagram, que tem muita dica. Vai no meu canal do Telegram, que lá tem arquivos e tem muita coisas gratuitas e coisas que podem ser compartilhadas, tá, gente? Que eu não gosto de ficar compartilhando arquivos que possuem direitos autorais. É complicado pra gente, entendeu? Então a gente procura passar a propaganda do pessoal que vende no preço barato. Então eu dei dica hoje do livro de transtornos para quem quer conhecer, por quem fica querendo fazer relatório e não sabe, quem fica querendo saber os casos, como é que são os problemas. Então, quem quer saber o que é síndrome, o que é distúrbio, o que é transtorno, quais as síndromes que a gente tem, os distúrbios, tudo isso eu dou essas dicas, tá? No Instagram, nos canais. E assim, eu gosto muito dessa editora da WH, falo ACA, porque ela tem bastante apoio pra gente. Leitura rápida, livrinhos rápidos assim, ó, que a gente lê rapidinho, sem problema nenhum, ó. Tá vendo? A gente lê. Isso aqui é um doce. Isso aqui é um doce, uma diversão pra gente. Isso aqui é maravilhoso, essa leitura, é fabulosa. Tudo um pouquinho, a gente consegue, ó. A gente consegue rapidinho, tá? Se você quer saber, ó, neurociências. Esse aqui é muito bom também. Então, assim, tudo muito rapidinho. Esse livro, a gente engole ele, tá bom, gente? Então, eu fico te esperando se você quiser uma supervisão. Se você quiser comprar arquivo também, quem faz o curso de recursos interventivos ganha de brinde o planejamento, tá? O arquivo do planejamento para você estar utilizando, te dando ali as características, os pontos que você deve abordar. E também ganha a folha de observação, ganhei uns arquivos lá, gente, agora eu não me lembro, tá bom? Mas, ó, vai lá, curte, compartilha, me chama no WhatsApp, me chama no Telegram, me chama no Instagram,
Lá no Telegram tem o grupo de apoio à neuropsicopedagogia. No WhatsApp tem os grupos de supervisão para psicopedagogos. Também tem para neuropsicopedagogia. E tem também grupo educacional, tá? De pedagogia, de coordenação pedagógica, de apoios. Então, assim, tem bastante coisa. E eu também indico aí as colegas aí. A gente tem uma parceria aí com a mestra Marissandra, onde ela também oferece vários cursos. E a gente faz uma troca aí com a colega Rosana também. E a gente indica a Andréa Torquato, várias meninas, tá bom? Então me segue lá que eu te dou a dica quente. Tchauzinho, beijo, obrigada.